Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer outro clássico, que é A Megera Domada, do William Shakespeare. É um livro que eu li também muito rápido, é um livro leve e curto de ler. É um daqueles que é bom pra começar ou pra sair de uma ressaca literária, assim. Eu vou dizer que ele me surpreendeu muito, porque eu esperava um tipo de narrativa e ele fez exatamente outra. Pelo pouco que eu conhecia da história da Megera Domada, eu sabia que tinha essa menina que ela não era uma pessoa muito fácil de lidar, digamos assim, e que tinha este homem que cortejava ela e tratava ela como se ela fosse alguém muito melhor do que ela era. E aí ela começa a melhorar. Eu sabia disso. Só que não é só isso. É uma história bem entroncada, assim, bem intrigante, porque sim, em alguns momentos ele trata ela bem, só que em outros momentos ele trata ela mal, ao mesmo tempo que ele fica confundindo a cabeça dela. É um livro de jogos psicológicos, assim. E não dá pra entender muito bem a mensagem que o Shakespeare quer passar, se ele quer realmente nos deixar confusos na história, ou se ele tá trazendo essa mensagem de que se tu trata alguém bem, essa pessoa ela começa a se transformar no melhor que ela pode ser. Eu acho que sim, acho que um pouco da mensagem que ele estava querendo passar era isso, porque senão não teria uma narrativa paralela a essa acontecendo no livro. E existe duas histórias acontecendo ali. Existe a história da Catarina, que é a nossa personagem, a nossa megera, digamos assim. E existe a história de um bêbado que é mendigo e que ele é tratado, começa a ser tratado como se ele fosse um rei. As pessoas elas fazem essa brincadeira com ele. E ele começa a acreditar que ele de fato é um rei. E começa a se transformar num rei, no fim das contas. E a Catarina também, ao longo da história, ela é uma megera, né? Ela trata as pessoas muito mal, ela é muito difícil de lidar. E ela começa a se tornar uma pessoa melhor, de melhor trato. Porém, também ao longo da história, o que dá a entender é que ela não se transforma de fato em uma pessoa boa. É que ela externamente demonstra ser uma pessoa boa, mas internamente parece que ela nunca vai ser domada, digamos assim. E isso é legal também, porque ela está sendo domada ou ela está aprendendo a lidar com as pessoas e está domando as pessoas a seu bel prazer? Então, pode ser interpretado de duas formas. E esse é o legal do Shakespeare, porque ele não traz uma coisa só. E ele não te deixa conhecer exatamente a cabeça daqueles personagens que estão na história. Tu entende um pouco, mas outro pouco ele não te dá acesso, assim. Tu não sabe exatamente aquilo que está se passando na cabeça daquele ser humano. Não entende qual é daquela pessoa que está aparecendo ali. Tu conhece as atitudes externas dela e não os pensamentos. Mas vamos à história então. Catarina tem uma irmã que ela é muito querida e muito bela e muito desejada. E o pai da Catarina sabe que a Catarina não é essa pessoa, não é alguém que os outros vão desejar cortejar. Porque ela é uma pessoa extremamente difícil de lidar, nem o pai dela consegue lidar com ela direito. E Catarina é a mais velha, a mais nova é... eu nem lembro o nome, a Bianca, o nome da mais nova. E aí, o pai ele usa de uma estratégia, né, que é só aceitar que a Bianca se case e seja cortejada depois que a Catarina se casar. E aí os pretendentes da Bianca eles armam uma situação para conseguir alguém que corteje a Catarina. Nessa história surge o Petrúquio, que é o nome do homem que vai cortejar a Catarina. É uma história que lembra alguns filmes, né? Um dos meus filmes favoritos, inclusive, que é 10 Coisas que Eu Odeio em Você.
é baseado na história da Megera Domada. Claro que tem suas adaptações, não é exatamente essa história, mas usa como base. E aí o Petrúquio, ele começa a cortejar a Catarina, e ele sempre insiste em deixar muito claro pra todo mundo que ele ama aquela mulher, que ele acha ela incrível, que ela é uma pessoa doce, mesmo que ela esteja batendo nele, ele tá dizendo, não, porque minha doce Catarina, minha querida Catarina, minha amada Catarina. Vejam como ela tá feliz, e a guria tava, tipo, com muita raiva. E aí não dá pra entender, assim, se ele é louco, se ele realmente tá tão determinado a fazer com que aquilo que ele tá pensando se torne realidade, que ele força as coisas nesse sentido. Mas o fato é, o Petrúquio, ele se casa com a Catarina e eles têm um momento inicial ali de muita tensão, mas depois os dois se adaptam um ao outro. Pra mim foi uma leitura um pouco desconfortável por causa disso, assim, porque eu não entendi qual é que era do Shakespeare na história, mas depois de terminar de ler, foi uma história que fermentou bastante na minha cabeça e me deu bastante reflexões, assim, e traz muitas reflexões, traz reflexões sobre o casamento, sobre as relações humanas, sobre o quanto as relações podem moldar o caráter de uma pessoa. Então é um livro que ele é realmente muito rico e que faz sentido estar na literatura clássica, porque traz muitas percepções. E é muito engraçado isso, porque a gente acha às vezes com os clássicos que a gente conhece toda a história e que a gente não vai ser surpreendido. Mas esse livro é a prova de que absolutamente em qualquer história a gente pode ser surpreendido, porque mesmo que tu conheça a história, tu não conhece tudo aquilo de pensamento que a história vai te causar. Tu só vai ter essa sensação lendo. Isso é ótimo, né? É incrível. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam esse livro. Ele é um livro bom, como eu disse, pra ler quando tu tá com alguma ressaca literária, quando tu não sabe o que tu vai ler, quando tu quer ler algo e terminar algo no mesmo dia. E foi um livro que foi muito bom de ter lido. Eu espero que vocês gostem da leitura. Um beijinho. Tchau.